Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar boas-vindas a todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é um dia de terça-feira, uma noite quente, como tem sido esses dias na nossa cidade. Aliás, difícil é nós termos um dia frio aqui em Manaus. O nosso clima é esse mesmo, calor. Que Deus nos abençoe nesta noite, que esses momentos que nós ficarmos aqui sejam edificantes para a nossa vida, sejam especiais para a nossa vida e que possamos encontrar em Deus alegria para as nossas almas. Vamos ficar em pé, iniciarmos este culto. Queremos saudar também com a paz do Senhor todos aqueles que estão em casa, que a partir de agora nos acompanharão neste culto. Seja bem-vindo, tenha certeza que o Senhor tem uma palavra para ti nessa noite. Fique conosco até o fim. Se você puder, compartilhe essa transmissão para que mais alguém possa ser alcançado pela palavra de Deus nessa noite. Oremos. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade tão grande, tão rica, tão maravilhosa, ímpar, que o Senhor nos permite para estarmos em tua casa. Louvamos a ti e abrimos este culto no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. A tua palavra nos afirma que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, o Senhor se faz presente. Portanto, cremos que a tua presença está aqui. Cremos que o Senhor está aqui nessa noite e haverá de nos abençoar muito poderosamente, muito ricamente. Assim, Senhor, venha sobre nós, alivie nossas cargas, alegra o nosso coração, renova nossas forças, aumenta a nossa fé e nos edifica na tua presença. Abençoe aqueles que não poderão estar neste dia, neste lugar, Senhor, e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam abençoados por ti também, e assim a tua graça nos alcance nesta noite poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Sentai-vos, irmãos, vamos cantar para nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É o louvor da harpa de número 525, Vencendo Vem Jesus. Todos encontraram aí? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O claro que somos crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações
nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz onde encarar. E os remidos triunfantes já no céu irão cantar, vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. O próximo louvor é o de número 300, Nossa Esperança. Amém? Vocês vão encontrar aí? Vamos louvar o Senhor. Jesus sim vem no céu em glória, Ele vem em cor nova pelo mundo além. Esperança que a sua igreja. Glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grão momento da ressurreição e do sepulcro em breve se levantarão. Vai, glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, quieta na corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda.
se todas as coisas vêm expressa, transformada em glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei do coração, ao grande autor da nossa eterna salvação, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus, pela essa oportunidade, em nome de Jesus. Amados, vamos nos levantar para fazermos uma leitura bíblica. Vocês me perdoem, eu não vou usar isso aqui hoje. Eu estou usando esse negócio desde a meia-noite e já me sinto sufocado já com isso. Como nós estamos distantes, então me permitam pelo menos hoje falar a vocês sem essa máscara. Mateus capítulo 24, verso 35. Mateus capítulo 24, verso 35. A todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, sejam bem-vindos, Deus te abençoe. É sempre uma alegria para nós podermos recebê-los aqui. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, cujo pastor presidente é o pastor Jonatas Câmara. Estamos aqui em Manaus, no bairro Novo Aleixo. Somos a congregação de número 4 da IADAM e estamos aqui na rua Jorita Rebelo, número 22. A nossa área é a 278. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, fique conosco até o fim. E se você puder compartilhar essa transmissão, assim faça. Quem sabe algum amigo seu do Facebook não esteja esperando ouvir esta palavra que vamos compartilhar nesta noite. Mateus capítulo 24, verso 35. Verso 35. Quantos encontraram? Digam amém. A palavra de Deus diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Outra vez, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Oremos. Pai querido, santo, Deus de toda honra, Deus de toda glória, seja louvado esta noite por tua palavra santa, palavra poderosa, palavra que nos traz vida,
palavra que nos traz despertamento. Te louvamos por esta palavra. A tua palavra é a verdade, e nesta noite ilumine a nossa mente para entendermos aquilo que tens a falar para nós nesta noite, assim que aonde a tua palavra chegar, ao ouvido que a tua palavra penetrar, que desça ao coração e ali traga transformação. Assim, Pai amado, nós te adoramos e te glorificamos por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Queridos irmãos e irmãs, amigos que também nos acompanham nesta noite, nós queremos compartilhar a palavra de Deus nesta noite, neste texto de Mateus, capítulo 24, verso 35. Estas palavras foram ditas por Jesus. Jesus disse: tudo passará, mas as minhas palavras não haverão de passar. Realmente, amados, vivemos em um tempo em que todas as coisas passam e passam rapidamente. Por exemplo, a infância. Eu lembro que eu cheguei aqui, está com pouco tempo, 8 anos só, que nós estamos aqui. E alguns de nós eram crianças. E quando eu lembro que a Thaís completou 18 anos já, mas ela era criança, falando da idade da moça aqui, né? Quando eu lembro que a Débora tinha 3 anos, a Iris, e agora já estão indo para a pré-adolescência, só canela, é verdade, mas cresceram, né? Porque o tempo passa. Eu lembro que haviam pessoas que nem existiam, mas que hoje estão aqui entre nós. Que bom, né? Poder receber. E a infância é algo que passa, por exemplo, passa rápido. A juventude passa rápido. Se não aproveitarmos bem, logo ela se vai. E logo a pessoa lembra da sua juventude e diz: quando eu tinha 15 anos, 18 anos. Porque a juventude passa rápido. As oportunidades que a vida nos oferece também são coisas que passam rápido. Até mesmo o sucesso que uma pessoa venha a fazer, se não souber, passa rápido e acaba, desaparece, cai no esquecimento das pessoas. Assim também com as decepções. Às vezes nos decepcionamos com algo, com alguém, e parece que aquilo nunca vai passar. E com o tempo aquilo se vai, se passa e se acaba. As realizações também, às vezes realizamos algumas coisas. No princípio aquilo ali é algo fenomenal, é algo maravilhoso, mas com o tempo nos acostumamos com aquilo e aquilo passa. As alegrias de uma pessoa, muitas vezes elas vêm e nos alegramos com algo ou por algo, e com o tempo aquela alegria também se esvazia e se vai. E até mesmo as tristezas, quando perdemos alguém, um familiar que faleceu, que se foi, choramos, lamentamos por muitos dias, mas com o tempo nos acostumamos e aquela tristeza também passa. Ou aquilo que ganhamos, ou aquilo que perdemos, ou governos, ou tudo nesta vida passa. Enfim, a nossa vida passa, e ela passa muito rápido. E como diz Moisés no Salmo 90, verso 10, a nossa vida passa rapidamente e nós voamos. É rápido. Então nesta vida tudo passa. Por isso que nesse texto Jesus disse: o céu e a terra passará. Jesus queria enfatizar de forma tão enfática este ponto, que ele disse: até o céu e até a terra
passará. Até o céu e a terra um dia haverão de passar. Tudo haverá de passar. E ele diz: há somente uma coisa que não passará: as minhas palavras. Então isso aqui nos chama a atenção para o poder que há na palavra de Deus, para o poder transformador, restaurador, cumpridor e também condenador que há na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é tudo. Por isso Jesus disse: tudo passará, os governos, as pessoas, as ideias, os pensamentos, a juventude, a infância, a vida, os planos, os projetos, tudo passará. Enfim, o céu passará, a terra passará, mas a minha palavra não haverá de passar. Esta palavra permanecerá eternamente. Por isso mesmo, amados, muitas foram as vezes em que Satanás, o nosso adversário, ele, através dos seus agentes, tentou exterminar a palavra de Deus. Vamos falar da Bíblia. Não foram poucas as tentativas de se neutralizar a Bíblia, de se colocar a Bíblia primeiramente como um livro qualquer, sem inspiração, cujas palavras não trazem transformação. E muitas foram as tentativas para que o poder vivificador que há na palavra de Deus fosse neutralizado. Então, através de muitas formas, muitas tentativas, se tentou exterminar a palavra de Deus. Por exemplo, no início da era cristã, os primeiros cristãos, eles não tinham uma Bíblia como nós temos, eles não tinham uma escrita como nós temos, eles tinham como base as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, que passaram a ser transmitidos de geração a geração. Eles passaram a ter como base as cartas escritas pelos apóstolos, e não foram poucas. Nós temos apenas algumas que foram compiladas pelos judeus cristãos e colocadas na Bíblia que conhecemos hoje, mas foram centenas de cartas que os apóstolos escreviam para ensinar a igreja. Então, quando se iniciou, se teve a ideia, a partir do primeiro século, para que se houvesse uma compilação destas cartas, destes livros, dos escritos acerca dos feitos de Jesus e dos apóstolos, então começou a perseguição para que um livro chamado Bíblia não pudesse ser escrito e muito menos publicado. Então, no início da era cristã, a Bíblia enfrentou oposição para que ela não viesse a ser editada e muito menos publicada. Também no período da pré-reforma, quando já existia uma Bíblia, era proibido a sua leitura. Os leigos, os plebeus, as pessoas que não tinham um grande conhecimento, eram proibidas de ter acesso a uma Bíblia, eram proibidas de ler. E após a reforma, aí sim foi que piorou, digamos assim, essa limitação. Muito se foi ensinado que a Bíblia não tinha esse poder de reger a igreja, e ainda hoje essa palavra é ensinada, que a Bíblia está submissa à igreja, porque foi a igreja quem criou a Bíblia, e não a Bíblia que criou a igreja. E nós, cristãos, evangélicos, protestantes, pensamos diferente. Temos a Bíblia
como o nosso manual, aquilo que dita as regras ao qual devemos seguir se queremos chegar ao céu. O nosso manual, a nossa regra de fé, a nossa regra de prática é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela mostra o caminho para nós. Mas no passado, nem sempre foi assim. A Bíblia não era um livro de fácil acesso. Também nos países da janela 1040, países conhecidos como as nações da cortina de ferro, onde se era e ainda é proibido pregar o evangelho de Cristo, onde ainda é proibido pregar a palavra de Deus. Muitos cristãos aí em muitos países, como a China, por exemplo, como a União Soviética, por exemplo, até mesmo Cuba, que está aqui mais próximo, ainda se reúnem às escondidas. São países em que uma página da Bíblia tem muito valor. Uma página da Bíblia, um versículo da Bíblia vale muito, porque é a palavra de Deus. Onde não há acesso para se vender uma Bíblia, para se doar uma Bíblia, aonde é proibido. E existem muitos lugares nos países da janela 1040, onde estão os países muçulmanos, em que é proibido o acesso à Bíblia Sagrada. E também em outros momentos, como durante o Holocausto, aonde a palavra de Deus, a Bíblia, onde se queimou muitas Bíblias, muitos livros, se procurou de todas as formas eliminar de uma vez por todas esse livro. Era proibido em todo o mundo e muitos foram os livros queimados pelos nazistas, muitos foram as Bíblias queimadas, no objetivo de que a Bíblia fosse exterminada da face da terra. Mas há algo que nos alegra, que mesmo com todo o trabalho intenso por parte do poder das trevas, a Bíblia prevaleceu, está presente, a sua palavra é poderosa, porque ela é a palavra de Deus, e quem ouve a Bíblia e escuta a sua mensagem e crê nela, tem a vida transformada, porque a palavra de Deus tem poder para mudar a vida de um homem vil em uma nova criatura na pessoa de Jesus Cristo. Quantos são testemunhas disso nessa noite? Olha só, que maravilha. Ainda hoje, através de leis e de interpretações deturpadas da Bíblia, Satanás procura meios de neutralizar a sua mensagem. Mas aí vem a pergunta, mas e por quê? E por que toda essa perseguição? E por que toda essa investida no sentido de neutralizar a palavra de Deus? E quando nós vemos, eu sei o que eu estou dizendo, quando eu falo acerca de leis, vamos falar do Brasil, nesses últimos anos, nunca se aprovaram tantas leis que batesse de frente com os ensinamentos bíblicos. Nunca se aprovaram tantas leis no Brasil, permitindo tudo aquilo que a Bíblia rejeita, tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado. E o Brasil hoje possui muitas leis que faz com que a Bíblia não tenha verdadeiramente um valor no seio familiar, uma forma de deturpar aquilo que a palavra de Deus ensina, acerca dos ensinos, acerca de mensagens deturpadas, tantas e tantas. É possível hoje se utilizar versículos bíblicos de forma isolada para se fundamentar uma doutrina, um ensino, para se conseguir um objetivo, de todas as formas. E um dos ensinos que é ensinado principalmente nas faculdades de teologia é a doutrina, a teologia liberal. A palavra já diz, cada um tem a liberdade de interpretar do seu jeito, e nós sabemos que a palavra de Deus, quando
Filipe se aproxima do eunuco, e o eunuco era uma pessoa inteligente, era um homem da alta corte, porque ele trabalhava, assistia diretamente a uma rainha. E Filipe disse: tu lês o que tu entende? Ele era um homem culto, mas ele disse: não entendo, porque não há quem me explique. O que isso quer dizer? Que uma pessoa jamais haverá verdadeiramente de entender o que a palavra de Deus está dizendo, se o Espírito Santo não lhe direcionar e não lhe revelar a sua mensagem, porque é uma mensagem espiritual. Então hoje, nos ensinamentos teológicos, há algumas disciplinas que elas vêm simplesmente para desfazer a fé de quem crê na palavra de Deus. Posso dizer com toda certeza, pois estamos em uma igreja, estamos em um culto e não em uma faculdade. Portanto, aqui para nós hoje vale a fé. Nós temos fé que a Bíblia é a palavra de Deus, e Satanás tem lutado de todas as maneiras a fim de neutralizar este poder que há na palavra de Deus. Mas nós cremos que a palavra de Deus, que Jesus disse que ela não passaria, mas que ela se cumpriria até o último dia. Portanto, louvamos e glorificamos a Deus que esta palavra tem mudado a nossa vida e tem transformado a nossa vida. Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Então, por que Satanás tem feito tantos investimentos no sentido de neutralizar a palavra de Deus? Vamos lá. Primeiro, porque pela palavra todas as coisas vieram a existir. João capítulo 1, verso 1, João diz: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo, ou seja, a palavra, estava com Deus. Ele diz: a palavra, o verbo, era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus, a palavra estava com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou por intermédio da palavra, e sem ele, ou seja, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Esta palavra aqui é Jesus, este verbo aqui é Jesus. Então, através da palavra, todas as coisas vieram à existência. Através da palavra, todas as coisas vieram a existir. Através da palavra, estamos nós aqui, lindos e maravilhosos. Satanás sabe que a palavra, foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Então, para ele é relevante combater a palavra, combater a existência da palavra, porque ele sabe que pela palavra todas as coisas vieram a existir. Segundo, porque a palavra de Deus é digna de credibilidade. A minha palavra pode falhar, eu posso faltar com a minha palavra, eu posso prometer e não cumprir, eu posso dizer que estarei em um determinado horário e atrasar ou até mesmo não ir. Eu posso dizer que farei algo e não fazer. Eu posso dizer que serei algo e não ser. Eu posso mentir, mas a palavra de Deus não. Ela é digna de credibilidade. Isaías capítulo 55, versículo de número 10 e o versículo de número 11. O Senhor diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. O Senhor diz: a minha palavra é assim, o que eu disser não ficará no vazio, o que eu disser não será esquecido, o que eu disser não deixarei para lá,
ela não voltará vazia ou sem resultados para mim, mas antes ela cumprirá o propósito, ela levará vida, ela levará salvação, ela levará o que a humanidade mais precisa, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi falada, para o qual ela foi pronunciada. Ou seja, a minha palavra pode não ter credibilidade, mas a palavra de Deus, ela é crível, ela é digna de toda aceitação, porque não voltará vazia. Toda a palavra de Deus encontrará e obterá seu total cumprimento na vida do ser humano. Quantos são alvos dessa palavra nessa noite? Então ela é digna de confiança. Outra coisa, número 3, a palavra de Deus testifica de Jesus. Por que Satanás tenta tanto eliminar a palavra de Deus? Porque ela testifica de Jesus. É a palavra de Deus que fala de Jesus. É a palavra de Deus que apresenta Jesus como Salvador para a humanidade. João capítulo 5, verso 39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho a meu respeito. Jesus disse: por que é que vocês examinam as Escrituras? Jesus estava falando aos judeus, aqueles que tinham acesso à lei, que liam a lei, aos rabinos. Era a estes que Jesus falava. E Jesus disse: por que é que vocês examinam as Escrituras? Vocês examinam as Escrituras porque vocês entendem que nela há a vida eterna. E ele disse: certamente, disse Jesus, e vocês têm razão, muita razão, em examinar as Escrituras. Sabe por quê? Porque elas testemunham de mim. As Escrituras falam de mim. A palavra de Deus dá testemunho de Jesus. Toda a Bíblia gira em torno de um tema, a salvação, e o personagem principal é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se nós formos ler a Bíblia, encontraremos em todos os seus 66 livros a pessoa de Jesus Cristo como personagem principal. Em todos está Cristo como a pessoa central, o personagem mais importante. Sabe por quê? Porque o objetivo da Bíblia é dar testemunho acerca de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Outra coisa, por que Satanás tenta de todas as formas destruir a palavra de Deus? Quarto, porque a palavra nos apresenta o plano da salvação. Você quer ser salvo? Você quer perdão para os seus pecados? A Bíblia te diz, a Bíblia te mostra como ser perdoado, como ser salvo, como encontrar salvação. A Bíblia diz, eu vou te dar até o versículo, Romanos capítulo 10, versículo 8 e o versículo 9, diz assim: mas o que se diz? A palavra, o que? A palavra de Deus. O texto está falando da palavra de Deus. A palavra está perto de ti, a palavra está na tua boca, e a palavra está no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que anunciamos, a palavra da fé que pregamos, diz Paulo. Aí ele diz: e que palavra é essa? A palavra é: se com a tua boca confessares a Jesus. Estás em busca da salvação? Estás em busca de perdão? Estás em busca de uma vida nova? Aqui está a receita: confesse a Cristo como Salvador. Confesse a pessoa de Jesus Cristo como Salvador da tua alma, como Senhor da tua vida. Aqui está o plano da salvação. Então diz Paulo: se tu confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, e em teu coração tu creres
que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então são duas coisas aqui. Qual é a receita para a salvação? Duas coisas. A primeira, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da tua vida. A segunda coisa é crer que Jesus ressuscitou dos mortos. É crer que aquela morte, aquele sacrifício foi vicário. O que isso quer dizer? Foi em substituição a mim, foi em meu lugar, foi em teu lugar, foi em nosso lugar. E que se eu confessar que Cristo é Senhor e Salvador da minha vida e crer que Ele ressuscitou, então eu serei salvo. Então a Bíblia nos apresenta o plano da salvação. Olha só, e não é algo difícil, não precisa fazer nada, só tem que falar e crer, só tem que falar e crer. Não precisa dar uma oferta, não precisa fazer algo, um serviço social ou algum outro tipo de coisa. Não, precisamos apenas falar, confessar que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida e crer no meu coração que Ele está vivo e que com Ele nós temos vida, e não é uma vida qualquer, é a vida eterna. Quantos aqui já desfrutam e gozam da vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor? Olha só como é fácil, né? 5. Por que razão Satanás tenta destruir a palavra de Deus? 5. Porque a palavra nos mostra o norte da vida. O norte aqui quer dizer direção. É porque quem segue a palavra de Deus tem direção na vida, não caminha a ermo, ou não caminha sem direção, não está à deriva, tendo que ser levado por qualquer ideia ou por qualquer pensamento de outrem. Mas ele tem um norte, tem uma direção. Salmo 119, verso 105, diz a Bíblia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra o caminho, ilumina o caminho. Isso aqui é simples. Ande por onde tiver luz. Se não tiver luz, se estiver escuro, não tente andar por lá, porque a palavra de Deus não está lá. Se estiver no claro, se estiver iluminado, então ande por lá, porque lá está a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma lâmpada. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés, para não tropeçarmos, para não ferirmos, para não machucarmos, para não aleijarmos. Ela é lâmpada e ela é luz. Ela mostra o caminho, ela nos dá o norte, ela nos dá a direção. Ela diz, ela nos mostra como vencer um obstáculo, como vencer uma dificuldade, como vencer uma prova, como permanecer firme para não cair, e para todos os dias, ao final de um dia como este, podermos agradecer a Deus e dizer: vencemos, porque a tua palavra me guiou até aqui. Então a palavra, ela nos dá o norte. 6, a palavra de Deus é pão para o faminto, e ela é água para o sedento. Isso aqui não está falando de algo físico, não está falando de algo palpável, de uma comida que venha matar a fome do corpo, ou de uma água que venha saciar a sede do nosso corpo, mas está falando de algo espiritual, está falando de algo que satisfaça a alma. Está dizendo aqui que a palavra de Deus é aquilo que tem as respostas para as nossas perguntas, é aquilo que tem as respostas para o anseio da nossa alma,
é aquilo que traz tranquilidade nos momentos de turbação, nos momentos de preocupação, de insegurança. É a palavra de Deus que nos acalma. A palavra de Deus. Ah, sim, tem um texto até duro, Amós capítulo 8, verso 11. O Senhor diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ah, ele diz mais, verso 12: os homens andarão errantes de um mar ao outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. A palavra é pão, a palavra é água para a alma. Haverá um dia em que os homens sentirão esta fome, sentirão esta sede, mas este pão e esta água lhes será negado. Pastor, e quando isso irá acontecer? No dia que Jesus arrebatar a sua igreja. Quantos entenderam aqui? Esta palavra que hoje está disponível para nós em um livro, que hoje está disponível para nós em muitas versões, que hoje está disponível no mundo em muitas traduções, esta palavra que hoje está disponível em muitos aplicativos de celulares, e para quem tem preguiça de ler, tem aplicativo que basta apertar lá e vai alguém narrando para você a Bíblia, a palavra. No dia que a trombeta tocar, e tem mais, e hoje muitas pessoas não suportam ouvir esta palavra, preferem ouvir. Faça um experimento lá no seu Facebook, coloque um vídeo engraçado que vai chover de curtida, de comentário, vão comparar com alguém, vão até compartilhar, mas coloque um versículo bíblico e veja quantos vão curtir. Muitas vezes alguém até curte porque está de passagem por lá e né? Ah, é da Nilce, eu vou curtir, é minha amiga. Nem leu o teu versículo, mas curtiu porque estava de passagem por lá. Comentar muito menos, porque é a palavra de Deus. Coloque a foto de um roubo, de um assalto e chove de comentário. Mas coloque a palavra de Deus, ninguém vai comentar, ninguém vai ver, ninguém vai fazer questão. A Bíblia diz que nos últimos tempos a palavra de Deus seria como um comichão no ouvido das pessoas, elas não suportariam ouvir a palavra de Deus. Mas no dia que a igreja for arrebatada, no dia que o anjo tocar a trombeta e que a igreja desaparecer da face da terra, esta palavra também será negada aos homens. E muitos desviados, aqueles que não estiverem bem com Deus, e vão ser muitos que vão ficar no dia do arrebatamento, estes saberão que a igreja foi arrebatada. Vão correr para as igrejas, vão abrir as Bíblias, mas estas páginas estarão em branco. Essa palavra será negada. A partir deste dia, este versículo vai se cumprir. Jesus disse: nos últimos dias eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvirem a minha palavra, de ouvirem o evangelho, e andarão de mar a mar, correrão como vagabundos para cima e para baixo, buscando a palavra de Deus nesse tempo, mas não encontrarão. Sabe o que significa? Que a porta da graça haverá fechado. Então esta palavra é pão. Nos alimentemos deste pão nesta noite, alimentemos a nossa alma nesta noite, saciemos a sede da nossa alma esta noite com a palavra de Deus, porque ela é verdadeiramente alimento para nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou finalizar dizendo que Satanás luta de todos
todas as formas para eliminar, destruir, extirpar a palavra de Deus, porque a palavra de Cristo haverá de julgar os vivos e os mortos no último dia. Ou seja, tudo começou com a palavra. João capítulo 1, verso 1, que nós lemos: no princípio era o verbo. Tudo começou com a palavra e tudo terminará com a palavra. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Irmãos, sabe, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E quanto mais eu leio, mais eu me apaixono, porque assim, sabe, Deus tem assim os seus... Tudo começou com a palavra de Deus, vai terminar com a palavra de Deus. Olha só, uma verdade que meu pai saudoso dizia: se eu crer na palavra de Deus, ela se cumpre em mim. Mas se eu não crer, ela se cumpre do mesmo jeito, porque é a palavra de Deus. Se o mundo inteiro crê na palavra de Deus, ela se cumprirá. Mas se o mundo inteiro não crê, ela se cumprirá da mesma forma, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não falha. Quantos creem que a palavra não falha? Então, no último dia, é pela palavra que o Senhor Jesus Cristo haverá de julgar, haverá de fazer justiça a todas as pessoas. Eu trouxe um versículo aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz assim, 20, 11, João diz assim: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Jesus disse, Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Vai se cumprir aqui esse texto. João disse: o que estava sentado sobre o trono, da presença dele fugiram o céu e a terra. Ele diz: e não foi achado lugar para eles, para o céu e a terra. Verso 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. Olha, eu acho isso aqui lindo, isso aqui, irmãos. Abriram-se uns livros, e o livro da vida. Que livros eram esses? Que uns livros eram esses? Está aqui, ó. Quantos livros tem aqui? Quantos livros tem aqui, irmãos? 66. 60 aí? Está aqui, ó. Essa palavra no dia do arrebatamento será negada aos homens, ela desaparecerá da face da terra, mas no dia do juízo final, esta palavra vai estar lá, nas mãos de quem? De Jesus. Os homens serão julgados pela palavra de Deus. Aí ele diz: abriram-se uns livros, e o outro livro, que é o livro da vida, ele diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Aqui, ó, as pessoas serão julgadas pelo que está escrito aqui. Aqui diz que não é para matar, aqui diz que não é para se prostituir, aqui diz que não é para pecar, sim ou não, aqui diz tudo o que pode e o que não. Pois é, vai ser esse livro aqui. A palavra de Deus é que será o livro principal, ou o único livro que o Senhor Jesus utilizará para julgar todas as pessoas. Aí eu imagino, eu fico pensando, um trono branco, Jesus vai estar sentado nele, não vai ter céu e não vai ter terra. Onde vai ser esse julgamento? Aí eu fico pensando, a Bíblia não diz, mas eu fico pensando no ar, vai ser no ar. Imagina que negócio, né? Um julgamento no ar, o maior julgamento da história. Vai ser o mais demorado da história. Sabe por quê? Porque enquanto não julgar, porque todos serão julgados de um por um. E enquanto o último não for julgado, o julgamento não terminará. Olha que lindo isso aqui, irmãos.
É isso aqui que eu fico fascinado pela palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus, olha só. A gente fica pensando que vai ficar impune o pecado da humanidade. Hoje a pessoa vem num culto como esse. Aí, poxa, está passando o horário, já deu o horário, já está passando, eu vou me embora, e vai-se embora. Naquele dia, vai ser o culto mais longo que a humanidade já presenciou. Quanto tempo vai durar esse julgamento? Não sei, serão milhões. O que eu acho legal é que o texto ele diz assim: o mar entregou os seus mortos. Lá vai. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, e o além também, o que é isso? O além também entregou seus mortos. Os que estão na sepultura ressuscitarão. Os que morreram lá no mar e nunca acharam os corpos, né? Aquele avião que ia lá para a França e caiu, despedaçou, acharam alguns corpos e o restante perdeu. Nunca acharam, né? Tinha até um descendente da família real brasileira, do Dom Pedro I ainda naquele avião, e morreu, nunca acharam o corpo. Para onde foi? O mar devolverá os seus mortos. Ele diz o além, aqueles que morreram em explosões carbonizadas. Os que forem cremados. Olha aí como a Bíblia não dá brecha para ninguém, né? Foi cremado porque tinha muito dinheiro, era rico, não queria virar verme, ser comido pelos bichos. Crema. Pois naquele dia até essa criatura aí vai ressuscitar e vai ficar sentadinha lá esperando o julgamento final. Olha que coisa interessante, irmãos, né? Ninguém pode se esconder de Deus. Deus é Deus. Ele sempre foi e sempre será Deus, e não há quem possa com Ele, e a sua palavra tem poder. Então o juízo final será regido pelos 66 livros que estão escritos aqui nessa palavra. A palavra de Deus. O versículo eu nem terminei. E todos foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Até esses dois miseráveis desgraçados vão ser condenados nesse dia. Aí ele diz: e todo aquele, aí a parte triste, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí terminou o juízo final. A palavra. Então Satanás sabe disso. Satanás conhece isto aqui, irmãos. Portanto, luta de todas as formas para desfazer do ensino bíblico, para desfazer da palavra de Deus, para desacreditar a palavra de Deus, porque ele sabe que ela se cumprirá, ela encontrará o seu cumprimento, não voltará para Deus vazia. E o que nós devemos fazer nesta noite? Devemos nos alegrar na palavra de Deus. Salmo 119, verso 11: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É guardar essa palavra, é viver essa palavra, é praticar essa palavra todos os dias da nossa vida, porque assim fazendo nós encontraremos o cumprimento dessa palavra em nossa vida para a salvação e não para a condenação. Quantos louvam a Deus pela palavra de Deus nessa noite? Ela é a verdade, jamais passará. Por isso devemos amá-la, devemos vivê-la todos os dias da breve vida que nós temos. Que esta palavra esteja em nosso coração. Ela tem poder. E o que eu acho interessante nisso aqui, como é a palavra de Deus, então Deus se responsabiliza por ela, para que ela se cumpra, para que ela aconteça. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, amados, a palavra de Deus esteja derramada em nossos corações. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Vamos ficar em pé, amados.
para nós concluirmos nessa noite. Você que está em casa, a palavra de Deus é verdade. Creia nela, receba. Viva a palavra de Deus. Esta palavra tem resposta. A resposta que você precisa está na palavra de Deus. Leia a Bíblia e que o Senhor te esclareça, o Espírito Santo te esclareça, te faça entender quão maravilhosa é a palavra de Deus para você. Vamos orar. Quem precisa de oração? Oremos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra fiel e verdadeira. Seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos por tudo que és, te adoramos por tudo que fazes, te adoramos por tua grandeza. Seja louvado, Senhor, em nossas vidas de forma grandiosa, Pai. A tua palavra é a verdade. Ensina-nos a amar a tua palavra, ensina-nos a viver a tua palavra, ensina-nos a andar como a tua palavra nos diz, como a tua palavra nos mostra. Sim, amado, faça cumprir a tua palavra em nossas vidas. Senhor, obrigado. Nós queremos levar esta palavra no coração, queremos meditar na mesma e queremos nos encher de alegria através dessa palavra em nós. Abençoe cada um dos teus filhos aqui presentes, seus familiares, a tua igreja por completo, Senhor, e a todos que nos acompanham pela internet. Sejam abençoados também esta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Assim, Deus, louvado seja, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Nos leve em paz, nos dá uma noite na tua presença, que teu anjo acampe ao redor dos nossos lares, nos guarde da violência da nossa cidade e nos permita sonhos e revelações espirituais essa noite. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Os que creem, digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Está terminado, muito obrigado. Alguém que trouxe contribuição, pode trazer aqui na frente, depositar aqui. E os irmãos, os envelopes de suas contribuições estão ali atrás. Deus abençoe a todos. Obrigado a todos que nos acompanharam. Deus te abençoe também. Em nome de Jesus Cristo, está encerrado nessa noite. Amém.